Há 3 décadas, a Hyundai era considerada uma pequena empresa coreana que produzia carros baratos, feios e poucos confiáveis. As pessoas até faziam piada sobre a marca, dizendo que o valor de Hyundai dobraria se fosse abastecido com gasolina. No entanto, hoje em dia eles estão entre os melhores veículos do mercado, superando gigantes como Ford, Honda e General Motors e se tornando o terceiro maior fabricante de carros no mundo. O mais fascinante disso é o homem quem começou tudo, um garoto de fazenda que só queria escapar da pobreza. Ele deixou a sua casa quando adolescente e embarcou em uma jornada cheia de fracassos e embaraços. Apesar da dificuldade, ele criou a maior empresa da Coreia do Sul, conquistando não apenas a indústria automobilística, mas também a construção naval e muito mais, tornando-se o homem mais rico da Coreia do Sul. Essa é a história da ascensão da Hyundai e do homem por trás dela, Jung Jo-young. Em uma pequena vila chamada Tongkong, agora localizada na Coreia do Norte, na época ela estava sob o domínio colonial rígido do Império Japonês e Chong nasceu em uma família muito pobre devido à economia terrível e ao ambiente restritivo em que viviam. Enquanto sua família trabalhava longas horas na fazenda apenas para comer, Chung sonhava em se tornar um professor escolar, mas como o mais velho de 7 filhos, ele não teve escolha a não ser abandonar a escola aos 14 anos e trabalhar ao lado do seu pai, até anoitecer, plantando e colhendo arroz com as próprias mãos. Eles também criavam animais e viajavam de cidade em cidade vendendo lenha. Mas por mais que a família trabalhasse, a família Chung mal tinha comida suficiente para comer, e uma colheita ruim seria suficiente para deixá-los morrendo de fome por meses. Chung, em seus pensamentos, Chung achava que ele ia viver a vida inteira como fazendeiro, e aos 16 anos, ele e um amigo escaparam da sua vila natal e caminharam longos quilômetros pela parte mais perigosa do país, até finalmente chegarem à cidade de Kawan, parte da atual Coreia do Norte, aonde encontraram empregos como operários na construção civil. Embora recebesse muito pouco, Chung ficou feliz por ter achado muito melhor do que a vida na fazenda e se divertiu com o fato de que ele poderia ganhar seu próprio dinheiro. Mas, infelizmente, não durou muito. Apenas 2 meses depois da sua fuga, seu pai descobriu seu paradeiro e o trouxe de volta para sua cidade natal. Nessa altura, já era tarde demais. Chung experimentou a vida que ele queria e não havia como ele se contentar com menos. Durante os próximos 2 anos, ele escaparia mais 2 vezes para a cidade de Seul, agora capital da Coreia do Norte. Mas depois de cada uma dessas fugas, ele foi pego novamente e trazido de volta por seu pai. Chung decidiu fugir pela 4ª vez e é exatamente aqui que começou a sua jornada no empreendedorismo. Chung aceitava qualquer tipo de trabalho. Ele trabalhou como operário na construção civil e também chegou a trabalhar em uma fábrica de xarope de amido. E no ano seguinte, ele finalmente encontrou um trabalho melhor, na loja de arroz Bokong. Lá, ele trabalhava como entregador e transportador de arroz em sua bicicleta, mas ao contrário dos seus empregos anteriores, ele estava estável e trouxe almoço e jantar para casa. Apesar de começar de baixo, os proprietários ficaram tão impressionados com sua ética no trabalho que Chung rapidamente subiu na hierarquia até finalmente ganhar o cargo de contador da loja após apenas 6 meses no seu emprego. Infelizmente, o proprietário teve problemas de saúde e logo percebeu que não poderia mais administrar a loja. Então, ele decidiu vender o negócio para esse jovem aprendiz. Chung, com 22 anos, assumiu a loja de arroz Bokong. Aqui, ele rapidamente mudou o nome da empresa para Loja de Arroz Kyangli e desenvolveu uma nova base de clientes. Ele fez um trabalho tão impressionante que os lucros da empresa aumentaram a cada ano e rapidamente se tornou uma das melhores lojas de arroz da cidade, até que um desastre o atingiu. O governo colonial japonês estabeleceu um sistema de racionamento de arroz na Coreia, a fim de desviar o arroz para o Japão devido à guerra com a China. Com o resultado,
muitos empresários coreanos foram forçados a deixar de comercializar arroz, incluindo Chong, que teve que fechar seu negócio e, sem ter mais nada a fazer, Chong teve que voltar para sua cidade natal. Mas ele nunca perdeu a visão de ter um futuro melhor e decidiu retornar à sua cidade em 1940 e tentar a sorte em um novo empreendimento comercial. O melhor negócio que ele encontrou foi o negócio de consertos de carros e, assim, decidiu correr esse risco. Ele pegou um empréstimo bancário e comprou uma oficina para abrir seu próprio negócio. Na época, a demanda por empresas de conserto de automóveis era muito alta na cidade, mas o problema era que não havia muitas lojas por perto. Poucas que existiam geralmente cobravam demais de seu cliente. Já Chong não sabia nada sobre carro. Ele contratou um mecânico talentoso para fazer o trabalho, oferecendo os preços mais baratos da cidade enquanto cuidava bem dos seus clientes. Essa abordagem simples iniciou um negócio próspero e Chong teve que trazer mais mecânicos para atender aos pedidos. Mas infelizmente, o desastre aconteceria novamente. Apenas alguns meses depois, um incêndio estourou e queimou toda a loja, junto com seus equipamentos e sua carteira de clientes. Sem outra saída, ele pegou mais um empréstimo e abriu uma nova oficina em uma parte mais movimentada da cidade. Lá, ele rapidamente ganhou uma nova e maior base de clientes, graças a seus preços bem mais baixos. Nos últimos 2 anos seguintes, a Ado Serviço Garage cresceu para se tornar um dos melhores pontos de reparo automotivo em Seul. Com mais de 70 pessoas trabalhando para ele, Chung agora estava melhor do que nunca. Mas quando ele planejava expandir os seus negócios ainda mais, outro evento estava acontecendo que mudaria drasticamente o destino de sua empresa. O Japão estava no meio da Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, o governo japonês assumiu a sua garagem de serviço em 1942 e a fundiu com uma usina siderúrgica como parte de seus esforços de guerra. No entanto, apesar de perder a loja, ele conseguiu economizar 50 mil won, que era a moeda da época, para abrir um próximo empreendimento comercial. Mal sabia ele que esse novo empreendimento estava prestes a mudar tudo. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, a Coreia conquistou sua independência do Império Japonês e, sem mais restrições do governo, Chung reabriu a sua garagem de serviço em 1946. Ele a chamou de Hyundai Auto Service Center. Em inglês, a palavra Hyundai significa moderno. Eles começaram oferecendo seus serviços para calhambeques japoneses e caminhões militares americanos. E no final daquele ano, o negócio havia crescido tanto que os funcionários quase triplicou, de 30 para 80 pessoas. Ele montou novamente um negócio de sucesso e finalmente pôde operar sem interrupções do governo japonês. Então, ele reuniu a sua família, mandando para a Coreia do Sul, onde todos participaram do seu negócio ao lado dele. No entanto, enquanto Chung submetia contratos de 300 ou 400 mil won, que era a moeda da época, ele mais tarde testemunhou uma empresa de construção recebendo até 10 milhões por contrato. Ele ficou surpreso que alguém poderia ganhar tanto dinheiro com um único projeto. E como resultado, ele fundou a construtora Hyundai em 1947. A empresa inicialmente andou mal, conseguindo construir locais auxiliares do exército dos Estados Unidos. Em 1950, a empresa Hyundai estava finalmente fazendo um grande progresso, mas então a Coreia do Norte lançou um ataque maciço ao sul, forçando Chung a abandonar o seu negócio e evacuar para Busan. Ele e seu irmão vagaram de um lugar para o outro, trabalhando para vários editores e entregando jornais para seus cidadãos, que lutavam ali na linha de frente e espalhavam notícias de que as forças da ONU estavam a caminho para resgatá-los. Essa era sua única esperança, pois as pessoas estavam mais apavoradas do que nunca de cair sob o regime norte-coreano e o Partido Comunista. Um certo dia, Chung tropeçou em uma placa dos Estados Unidos, onde dizia que as Forças Armadas precisavam de especialistas locais no ramo da construção. Então, Chung estava ansioso para oferecer a sua ajuda, e então ele começou a construir quartéis paramilitares americanos durante a guerra e logo desenvolveu uma grande parceria com o exército dos Estados Unidos, para a qual ele mais tarde
traria a sua equipe para concluir projetos ainda maiores, como a reforma de um bairro americano na Coreia do Sul e a construção de um alojamento para o presidente dos Estados Unidos. Isso provou ser um golpe de mestre, mas ao mesmo tempo, a economia da Coreia do Sul estava lutando, deixando-a como um país mais pobre da Ásia, até mesmo abaixo da Coreia do Norte. Em resposta a isso, o governo dos Estados Unidos forneceu bilhões de dólares ao governo sul-coreano para a construção de sua infraestrutura e ajudar a impulsionar sua economia. Jong viu a oportunidade e conseguiu ganhar um contrato para o maior projeto do país na época, a restauração de uma ponte em 1953. No entanto, esse projeto promissor não foi como ele esperava. A realidade era que Chung era ingênuo. Isso o levou a um progresso lento, acidentes e mortes no local de trabalho, e o aumento da inflação estava consumindo ali o seu pagamento fixo. Chung logo ficou sem dinheiro e foi forçado a fazer mais empréstimo. Enquanto isso, os seus irmãos venderam suas casas para o ajudar a pagar os seus trabalhadores. Apesar disso, eles nunca pararam a produção, até que a ponte fosse concluída. Mas a essa altura, a família estava sobrecarregada com enormes dívidas. Chung chegou a ser humilhado pelos seus concorrentes. Depois de ver sua família sem lugar para morar e viver em pequenas barracas, Chung se sentiu profundamente culpado pelas dificuldades financeiras e luta de sua família. Ele jurou ali mesmo que não apenas construiria um negócio bem-sucedido para eles, mas criaria a maior empresa de todo o país. Embora a construção da ponte tenha sido um desastre total, ela também se tornou o ponto de virada na história da Hyundai. Veja, a empresa de Chung recebeu uma alta pontuação de crédito do Ministério do Exterior, o que lhe permitiu receber empréstimo com muito mais facilidade, e com isso ele teve ajuda para expandir seus negócios. Ele também aprendeu a importância de equipamentos pesados e máquinas avançadas. Graças à sua parceria com o exército dos Estados Unidos, ele foi capaz de comprar o que precisava diretamente com os fornecedores americanos. Naquela época, esse tipo de equipamento era propriedade principalmente do governo sul-coreano, e empresas privadas foram proibidas de importá-lo no exterior, o que deu a Chung uma enorme vantagem sobre a sua concorrência. Com isso, a empresa Hyundai foi capaz de fazer as propostas mais baratas e ganhar inúmeros projetos de restauração em todo o país. Construção de estradas, pontes, barragem e edifícios, transformando a Hyundai em uma das empresas de mais rápido crescimento no sul da Coreia. Mas mesmo com todo o sucesso, Chung não se contentou em jogar apenas no mercado interno e logo se tornou o primeiro em seu país a levar seu negócio de construção ao cenário internacional. Ele concorreu entre as maiores empresas do setor e conseguiu arrecadar vários projetos de bilhões de dólares, como o Jubeu Industrial de Habor, na Arábia Saudita, e também conseguiu um contrato para a construção de um estaleiro naval no Bahrein. Isso levou a sua empresa a passar de um negócio falido para um conglomerado global e ascensão. Em questão de 2 décadas, seu objetivo de construir a maior empresa da Coreia do Sul tornou-se realidade em 1960. Mas esse crescimento maciço nunca teria ocorrido se o governo não intervisse. O governo sul-coreano forneceu às empresas selecionadas acesso preferencial a créditos baratos e também licenças exclusivas para importação e exportação, até mesmo isenção fiscal se necessário, a fim de crescer e diversificar rapidamente. Esses episódios, como mais tarde ficaram conhecidos, foram as principais forças por trás do crescimento da economia da Coreia do Sul. Mas é claro que deve ser reconhecido que esse tratamento especial não foi concedido apenas sem motivo. Chung simplesmente trabalhou incrivelmente duro e seu crescimento implacável era exatamente o que o governo precisava na época. Mas existia uma indústria em particular que Chung nunca perdeu de vista, o mesmo negócio que ele criou, mas perdeu durante a guerra. Essa indústria não era outra senão a indústria automobilística. O governo coreano
estabeleceu uma nova política de que nenhuma montadora estrangeira operaria em seu país a menos que através de empresas locais. Esse plano era melhorar seu conhecimento e linha de produção para sua indústria automobilística, já que o país carecia de tecnologia e recursos. Com isso, Chung decidiu voltar a entrar na indústria automobilística e fundou a Hyundai Motor Company em 1967. Ele fechou um acordo com a Ford Motor Company para licenciar o uso de seus veículos e estabeleceu uma grande fábrica para a linha de montagem. Em menos de 6 meses, a fábrica da Hyundai foi concluída e o primeiro carro saiu do chão da fábrica, o famoso Hyundai Cortina. O produto final não era diferente do Ford, um carro construído para as massas na Grã-Bretanha. Embora o modelo tenha feito um grande sucesso lá, o Cortina acabou sendo o oposto completo na Coreia do Sul. Esses carros foram construídos para dirigir no asfalto, mas as más condições de estradas no país tornaram o veículo impossível de dirigir na maioria das áreas. Como resultado, o Cortina se tornou motivo de chacota na Coreia e as pessoas começaram a percebê-lo como carros inúteis. Com o passar do tempo e as condições da estrada melhoravam significativamente, o Cortina acabou ganhando vendas mais altas na Coreia do Sul. Logo depois, outro modelo da Ford estava em obras para a Hyundai e a fábrica de Ulsan começou a se expandir com mais espaços para a produção. Mas então, as coisas começaram a azedar. A gigante automotiva americana Ford se recusou a deixar a Hyundai distribuir o Cortina no exterior, argumentando que sua parceria não foi feita para o mercado global, mas apenas para o mercado coreano. A Ford queria dividir os lucros igualmente, já que a Hyundai não era quem compartilhava a estrutura de linha do Cortina ou as suas tecnologias agregadas. Aos olhos de Chung, a Ford realmente queria era dominar o mercado coreano, enquanto usava a Hyundai como uma subcontratante para mão de obra barata. Furioso com a Ford, ele rescindiu o contrato em 1974 e decidiu construir um carro novo, só que dessa vez em seus próprios termos e também jogando de acordo com suas próprias regras. Após rescindir o contrato com a Ford, Chung imediatamente fez parceria com a Mitsubishi para o uso de seus motores e eixos traseiros. Assim, foi lançado o Hyundai Pony. Adequado para estradas não pavimentadas, o Pony se tornou um sucesso instantâneo na Coreia do Sul, tornando-se o primeiro carro produzido em massa no país. O Hyundai Pony teve um desempenho tão bom em seu mercado que 4 em cada 10 carros vendidos na Coreia do Sul eram pôneis. Com grande confiança, Chung e sua equipe começaram a expandir seu novo modelo para o mercado mundial, onde venderam muito bem até se tornaram um veículo mais vendido no Canadá. Mas apesar do sucesso, o Pony não pôde ser lançado no mercado americano, devido ao seu fracasso em atender os padrões federais de emissões de gases. No entanto, Chung não iria deixar que isso o impedisse, e em 1965, eles lançaram um novo modelo ao público, o Hyundai Excel, que ultrapassou com sucesso os padrões de emissão, permitindo que a Hyundai finalmente entrasse no mercado automotivo americano. Custando a metade do preço de um carro médio nos Estados Unidos na época, a Hyundai vendeu impressionantes 165 mil unidades no mercado americano e mais de 1 milhão em todo o mundo. Foi realmente um grande avanço para a indústria automobilística coreana e a Hyundai finalmente se posicionou como uma grande marca de automóveis, mas não exatamente da maneira que Chung imaginou. Eles ainda ficaram para trás em termos de qualidade e confiabilidade, e o público os via apenas como carros coreanos baratos, com quase nenhum recurso, junto com os carros que precisavam de reparo frequente e ganhando uma má reputação por sua marca. Na década de 1990, uma série de novos modelos surgiram, como o Hyundai Sonata e o Elantra. Embora esses modelos inicialmente lutassem para decolar, eles eventualmente ganharam vendas mais altas quando começaram a acompanhar os recursos mais recentes. A Hyundai passou a adquirir a Kia Motors em 1998
e marcou o início de uma nova era para os carros coreanos. Juntos, eles investiram pesadamente no design, na qualidade e no processo de fabricação de seus veículos, e já em 2004 alcançaram o impossível, chegando empatados com a Honda com a segunda melhor qualidade inicial de marca na indústria, atrás apenas da Toyota. Mas mesmo apesar dessa conquista, a Hyundai ainda lutou para se livrar da sua infeliz reputação passada aos olhos do público. No entanto, a Hyundai ainda tinha mais um truque na manga. Para provar sua qualidade, a Hyundai começou a dar 10 anos de garantia ou 100 mil quilômetros em todos os seus veículos vendidos nos Estados Unidos. Graças a isso, as vendas de veículos Hyundai aumentaram para torná-lo uma das principais marcas de automóveis do século XXI. Chung dedicou seus últimos anos à filantropia, concorrendo a um cargo presidencial e até tentando unir os países coreanos, até encontrar o seu fim em 2001, deixando o controle de sua empresa para seus filhos. Atualmente, o grupo Hyundai Motor acaba de ultrapassar a General Motors para se tornar a terceira maior montadora do mundo, atrás da Toyota e do grupo Volkswagen. E eles estão entre os principais líderes em veículos elétricos. Essa é uma história de como um pobre menino, morando nas montanhas da Coreia, construiu uma das empresas mais poderosas do mundo, a Hyundai. Obrigado a todos por assistir. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.